Paulo fala para nós resistirmos. Diga resistirmos. Eu quero, marca Efésios, guarda Efésios, porque nós vamos ver que outros dois apóstolos falaram a mesma verdade. Observe que em Efésios, Paulo falou para nós resistirmos no dia mau. Diga dia mau. E eu vou ler novamente o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E agora abre tua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Eu quero começar com essas três passagens. Efésios, Tiago e depois Pedro. Aleluia. Quem aqui já ouviu falar sobre a armadura de Deus? Quem aqui já ouviu falar sobre batalha espiritual? Irmãos, muito do que é ensinado aí fora sobre a armadura, sobre batalha espiritual, não concorda com as sãs palavras do Senhor, com o ensinamento neotestamentário. Paulo não negou a existência de seres espirituais, mas Paulo estava bem consciente do poder de Deus. Estão comigo? Ensinam por aí que essa armadura, que de fato dizem que o cristão tem que se revestir dessa armadura, até falam que são apetrechos físicos ou espirituais. Como assim? Eu já tomei conhecimento de que algumas pessoas foram instruídas, assim que amanhece o dia, elas são instruídas a fazer isso. Eu me visto da couraça, eu pego o escudo da fé, eu boto o cinto da verdade, eu pego a espada do Espírito, agora já pode vir que eu estou pronto. Já tomei conhecimento também de que algumas pessoas, elas ficam na igreja em ordem unida é uma organização militar, é um espaçamento de um braço à frente e um braço para o lado, e ficam com essa couraça de papel, marchando, dizendo, agora pode vir Satanás. Só que eu vou explicar, à luz da palavra de Deus, o que é essa armadura que Paulo fala. Posso ter um amém? Antes eu quero comentar esse texto sobre resistir. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. A quem nós devemos resistir? E ele fugirá de... Eu lembro que, deixa eu só fazer um comentário sobre sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Lá em Fortaleza, eu lembro de uma irmã. Ela estava ministrando a palavra, ela disse, Deus falou comigo. Eu disse, não, Deus. O diabo falou comigo. Eu disse, não, diabo. Eu comentei com outro pastor, meu Deus, a mulher fala com Deus e o diabo ao mesmo tempo. É possível uma pessoa resistir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo? Não, de fato, quando uma pessoa resiste a Deus, já está dando lugar ao diabo. Quando um crente resiste à palavra de Deus, já está dando lugar ao diabo. Tiago disse, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe quando é que o diabo vai fugir da vida de um cristão? Quando um cristão submete sua vida a Deus, ele resiste ao diabo e aí o diabo vai fugir. Isso me faz entender uma verdade. O diabo não tem fugido porque algumas pessoas não estão se submetendo a Deus. Não estão com a vida submissa à palavra de Deus. Desse jeito o diabo não vai fugir. Posso ter um amém? Tiago falou, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Diga, ele vai fugir. Tiago falou para resistirmos ao diabo. Nós tínhamos lido um texto em que Paulo também disse para resistirmos ao diabo. E agora abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5. Aleluia. Primeira Epístola de Pedro capítulo 5. Quem encontrou, diga, minhas contas estão pagas. Quem não encontrou também pode confessar. Versículo 8 do capítulo 5 de 1 Pedro.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós tínhamos lido 3 passagens, né? Efésios capítulo 6, Tiago capítulo 4 e 1 Pedro capítulo 5. E nessas 3 passagens, os 3 apóstolos falam que nós devemos resistir ao diabo. Sim ou não? Agora eu te pergunto, quem aqui já viu o diabo? Né? Tem gente que fala, nem quero ver. Eu também não. Como é que eu e você vamos resistir a um ser que nós não vemos? Fica difícil. Talvez a gente não veja o diabo, talvez eu não quero ver, talvez não possamos ver o diabo, mas se eu sei o que ele faz, é a isso que vou resistir. E de acordo com o que Jesus disse em João 10:10, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Tudo aquilo que vem contra a tua vida para roubar, para matar ou destruir é do diabo, porque o diabo veio para fazer isso. Posso ter um amém? Irmãos, podemos não ver o diabo, mas se eu sei o que ele faz, é a isso que eu vou resistir. Estão comigo? E eu vou resistir a tudo aquilo que vem contra a minha vida para querer roubar, para querer matar ou destruir. Quando um cristão está resistindo a essa situação, ele está resistindo ao diabo. E eu quero que você retorne a Efésios, no capítulo 6, porque eu quero comentar sobre isso, sobre essa armadura. Aleluia. Efésios capítulo 6. O versículo 10, Paulo disse: quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga, fortalecei-vos. Para comentar sobre esse texto, eu vou explicar algo que o irmão Reagan comenta no seu livro, O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória é perdida. Nesse livro, o irmão Reagan comenta que lá nos Estados Unidos, quando fizeram o dirigível, era algo que ainda estava sendo administrado pelo homem, ainda o homem estava dominando a máquina, o equipamento. Um dirigível chegou em uma localidade, pousou, jogaram algumas cordas, alguns homens ficaram segurando, segurando a corda e o dirigível. Deu um vento forte, suspendeu o dirigível e, consequentemente, quem estava agarrado nas cordas. Algumas pessoas só cuidaram em largar com 3 metros, 5 metros e outras se esborracharam no chão. Mas ficou o homem pendurado lá em cima. E todo mundo naquela expectativa. Vai cair ou não vai? Meu Deus, o homem vai cair. Cai, não cai, cai, não cai, cai, não cai. Aí viram que ele não caiu e chegaram à seguinte conclusão. Esse homem que não caiu é o mais forte de todos, porque ninguém mais se aguentou, ninguém mais aguentou segurar a corda, mas ele suportou. O dirigível saiu de um local, pousou em outro local, chegaram a imprensa e populares para querer conversar com ele. Aí a imprensa chegou e disse, rapaz, você só pode ser muito forte, porque ninguém mais conseguiu segurar a corda. Aí ele disse, que forte que nada. Quando eu vi que não dava para pular, peguei a corda, amarrei na cintura e fiquei só balançando. Ele não dependeu da força do seu braço, ele dependeu da força da corda. Paulo disse em Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E observe que eu e você, nós vamos nos fortalecer em Deus. Irmãos, eu te pergunto, existe alguém que possa pelejar contra Deus e vencê-lo? Existe alguém que possa abalar o reino de Deus, o trono de Deus? Se você se fortalece em Deus, nada vai te resistir todos os dias da tua vida. Se você se fortalece em Deus, irmãos, por maior que seja a dificuldade, o poder de Deus é pleno e capaz e suficiente para fazer com que você supere toda e qualquer dificuldade. Por quê? Porque você está se fortalecendo não em qualquer força, não em qualquer pessoa, mas no Senhor e na força do seu poder. Sabe por que alguns cristãos são mal-sucedidos na vida? Porque querem depender muito mais da sua capacidade natural do que da capacidade espiritual. E, irmãos, o poder espiritual que está disponível para nós é muito maior do que a nossa inteligência ou a nossa capacidade natural. Amém? Paulo fala sobre isso, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O sujeito da oração sou eu e você. De fato, o Novo Testamento fala muito sobre isso. Fortalecei-vos, alegrai-vos, exortai-vos, animai-vos.
perdoai-vos, enchei-vos. Tudo isso mostra a nossa iniciativa em desfrutar de algo que já está disponível. Eu te pergunto, antes de vir para cá, quem foi que te deu um banho? Foi você que tomou um banho, não foi? Quem foi que te vestiu? Foi você quem se vestiu. É você quem vai se fortalecer em Deus. Toda vez que você procura comunhão com a palavra, toda vez que você procura comunhão em oração, toda vez que você vem ao culto, toda vez que você dedica esforço, diligência para vir ao culto, você está querendo aprender a palavra e você está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Amém? Amém? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí Paulo continua, voltemos a Efésios. Revesti-vos, versículo 11, de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades. Diga principados. Principados e potestades. Peraí, irmão Marcelo. Quer dizer então que eu tenho que lutar contra principados e potestades? Deixa eu te falar uma coisa. Esses principados e potestades que Paulo comentou no capítulo 6 são os mesmos que no capítulo 1 já foram derrotados por Cristo. No capítulo 1, Paulo fala que a igreja foi colocada muito acima de todo principado e potestade. E quando Jesus fala igreja, quando Paulo fala igreja, está me incluindo a mim e a você. Amém? Amém? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Em que dia? Em que dia? E depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Esse dia mau, irmãos, é o dia em que o tentador vem contra nós. Em nosso calendário, nós percebemos que existem muitas datas comemorativas. Existem datas cristãs, datas ligadas à história do Brasil. No teu calendário tem alguma data grifada lá, esse aqui é o dia mau? Não. É o dia em que o diabo vem trazer uma oposição, é o dia em que o diabo vem trazer uma tentação, é o dia em que o diabo quer te desestimular. Esse dia é classificado por Deus como o dia mau. Eu lembro quando eu estava morando em Fortaleza, irmãos, e tinha começado o rema, e eu tinha decidido, eu vou consagrar a minha vida a Deus. Já era um cristão, já congregava, eu decidi ler mais a Bíblia do que estava lendo, orar mais do que já orava. Eu já orava e já lia a palavra, mas eu decidi, eu vou intensificar, eu vou aumentar a velocidade. Estão comigo? Agora, deixa eu te falar uma coisa, não é porque eu decidi fazer a vontade de Deus que o diabo ficou nas esquinas de braço cruzado. Não, ele veio tentar. Se você observar, no momento em que Jesus estava cheio do Espírito, foi o momento em que o diabo foi tentá-lo. Sim ou não? Então, não estranhe, então não se admire se vier uma oposição contra a tua vida. O que é isso que está acontecendo? É o tentador. Fica firme que ele vai fugir. Irmãos, tenha certeza de um fato. À medida que você se propõe a fazer a vontade de Deus, o diabo vai querer te desestimular. O diabo vai querer te tirar esse incentivo, criar circunstâncias, barreiras, dificuldades. Mas se você perseverar, ele vai fugir. Quando a gente está caminhando, nós não percebemos uma força, um vento contrário a nós? Sim ou não? Eu percebia literalmente uma oposição espiritual. Do mesmo jeito que o vento traz uma oposição, eu percebi uma oposição espiritual. Eu tinha decidido, eu vou consagrar minha vida a Deus, eu vou ler mais a palavra, vou orar mais, mas o diabo não, ele quis me desestimular. E eu percebia uma oposição. Tinha dias que amanhecia o dia e o diabo falava, hoje você vai passar fome. É hoje que você vai morrer. Você pensa que esse negócio de orar em línguas funciona? Estão comigo? Ele fala isso ou não fala? Qualquer pensamento de dúvida, de incredulidade, qualquer pensamento que não concorde com a palavra, tal pensamento não vem de Deus. Amém? E, de fato, irmãos, era dessa forma que ele queria me desestimular, trazendo pensamentos contrários. Mas para cada pensamento que ele trazia, eu dava uma resposta bíblica. Se o diabo falava que eu ia morrer de enfermidade, eu falava o que a Bíblia diz.
pelas pisaduras de Cristo, eu estou o quê, irmãos? Se o diabo falasse que eu ia passar necessidade, eu falava, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o diabo falasse que você vai ficar louco com esse negócio, eu falava, o Senhor conservará em plena paz aquele cujo propósito está inteiramente em ti. Para cada tentação, em cada área da vida, eu tinha um texto para resistir ao diabo. Estão comigo? Irmãos, é isso que todo cristão deve fazer. E é sobre isso que Paulo está falando. A armadura de Deus, irmãos, não são apetrechos físicos ou espirituais. A armadura de Deus é o conhecimento doutrinário correto. Vou já chegar lá. Amém? Amém. Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga toda a armadura. 2 vezes Paulo comenta para tomarmos toda a armadura. E aí no verso 14 ele começa a descrever o que é a armadura. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade. O que é a verdade? Certa vez Jesus disse em João, capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você sabia que Deus está compromissado com a palavra dele? Deus, irmãos, ele tem um compromisso com a sua palavra. Existe um poder para fazer a palavra de Deus funcionar, cooperar em nossas vidas. A palavra de um homem não tem muito poder. Tão logo a impressora termina de imprimir, pronto, acabou. Já a palavra de Deus, não. A palavra de Deus, existe um poder que vai cooperar para que aquilo se cumpra em nossas vidas. Antigamente, os acordos comerciais eram o quê? Feitos de palavra para palavra. Você quer vender, eu quero comprar. E está fechado o acordo. Por causa da fragilidade moral do homem, hoje um acordo é feito num cartório. Eu não sei se a pessoa vai querer cumprir o que falou, só que com Deus é diferente. Com Deus é diferente. A gente não precisa ir no cartório para querer, se Deus falou, eu vou no cartório, vou reconhecer firma, abrir firma. Porque se Deus não quiser cumprir, eu vou mover uma ação. Não, com Deus é diferente. Deus está compromissado, Deus está interessado. De fato, Deus está desejoso e Deus deseja muito mais em que eu e você participemos das bênçãos dele do que a gente mesmo está desejando. Deus está muito mais desejoso. Estão comigo? Amém. Paulo está falando sobre a integridade da palavra de Deus. Irmãos, se todo cristão compreendesse a integridade da palavra de Deus, os cristãos iam dormir em paz. Por quê? Porque muitos dormem atribulados, pensando, mas meu Deus, Deus falou, mas e agora? E cadê? Irmãos, se Deus falou, a gente tem que se posicionar confiando, acreditando no que Deus falou a nosso respeito. Paulo diz, cingido-vos da verdade. A verdade é a palavra, a tua palavra, a palavra de Deus. Amém? Amém. E aí ele fala, vestido-vos da couraça da justiça. Diga couraça da justiça. Couraça da justiça. O que é isso, couraça da justiça? Paulo está falando sobre um assunto importante, justiça de Deus. Inclusive, sabe o que é que eu percebo? Cada aspecto dessa armadura eu encontro no Rema, porque no Rema são várias matérias. No Rema tem a matéria justiça de Deus, sim ou não? Sim. No Rema tem a matéria fundamentos da fé, sim ou não? Paulo fala sobre o escudo da fé. Essa armadura são doutrinas que devem ser conhecidas pelo cristão. Um cristão que conhece essas doutrinas está revestido da armadura. E um cristão que não conhece, lamentavelmente, vai ser um alvo fácil para o diabo. Estão comigo? E eu vou comentar sobre justiça. Paulo disse, cingido-vos da verdade e vestido-vos da couraça da justiça. Justiça é uma posição, é a posição certa, correta que nós temos diante de Deus. De fato, irmãos, hoje nós podemos estar diante de Deus chamando-o de Pai como se o pecado nunca houvesse existido, sem nenhum sentimento de culpa ou condenação. Em que implica conhecer sobre justiça? Implica o seguinte, andar como Jesus andou. Você concorda que Jesus andou intrépido, ousado, confiante em Deus? Sim ou não? Claro. Irmão Marcelo, mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Claro, irmãos, eu sou eu, você é você. Mas a Bíblia diz que
quem nele está deve andar como ele andou. Se a Bíblia me estimula a andar como Jesus andou, é porque eu posso andar como ele andou. Agora, para que eu ande como ele andou, eu tenho que entender sobre essa justiça. Muitas pessoas, e entendem, eu não estou dizendo que existem dois extremos. Existem pessoas que não têm o devido respeito para com Deus, só que existem pessoas que são religiosas para com Deus. Posso ter um amém? Mas eu estou falando sobre equilíbrio. Meus pais moram em Fortaleza, eu nasci em Fortaleza, só que hoje eu moro em Campina Grande. Quando eu vou a Fortaleza e chego na casa dos meus pais, imagina só se eu chegar para eles e falar: ó Senhor, seu Manuel, permita que esse teu humilde filho tenha acesso a um pouco da tua água abençoada. Meu pai vai dizer: rapaz, você está com um problema. Tudo que é do meu pai é meu, sim ou não? Eu já, irmãos, inúmeras vezes eu ouvi filhos de Deus falar isso, e é um erro. Ó Deus, eu que não sou digno das tuas bênçãos. Quem aqui é pai ou mãe? Teu filho é digno das tuas bênçãos? Quem não é digno é o vizinho da direita ou da esquerda, mas teu filho é digno. Se você é filho de Deus, você é digno das bênçãos do teu pai. Amém. Esse tipo de confissão, irmãos, destrói a oração. Esse tipo de confissão faz com que a pessoa tenha desconfiança na oração. Ó Deus, eu que não sou digno das tuas bênçãos. Isso é um equívoco. Você é filho e é digno das bênçãos do teu pai. Amém? A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Se quando o mundo estava em pecado, Deus amou o mundo e enviou Jesus, quanto mais agora, sendo reconciliados com Cristo, não negará bem algum aqueles que andam retamente. Paulo está falando sobre a couraça da justiça. Justiça é uma posição. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Aleluia. Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Eu pergunto essa noite, como é que vai ser essa semana? Diga, vai ser sucesso. Pastor Márcio estava orando aqui, confessando, essa semana vai ser um sucesso. Amém? Amém? Irmãos, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Sim. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom, e a dádiva e o presente da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu pergunto essa noite, quem já recebeu o dom da justiça? Amém. Todo cristão. Como é mesmo teu nome? Carlos, né? Dantas. Dantas, você nasceu no Brasil? Quando Dantas nasceu no Brasil, nasceu sem pátria. Mas com o decorrer do tempo, ele foi se tornando cada vez mais brasileiro. Quando completou 5 anos, aumentou a brasilidade. Quando completou 10 anos, aumentou a brasilidade. Agora, quando completou 18 anos e ele se alistou na Marinha Brasileira para servir no Corpo de Fuzileiros Navais, ele se tornou completamente brasileiro. É assim? Quem nasce no Brasil, diga, brasileiro é. Quem nasce no reino de Deus, justo já é. Você não vai se tornar justo, você já é justo. Eu te pergunto, amanhã você vai ser mais filho de Deus do que você é hoje? Não. Daqui a 10 anos você vai ser mais filho de Deus do que você é hoje? Quando você chegar no céu, você vai ser mais filho do que você é hoje? Quanto à filiação, o que você é hoje vai ser eternamente. Diga, eu sou filho. A filiação não aumenta, a justiça também não aumenta. O que aumenta é o conhecimento sobre o assunto. De fato, aumenta quando houver um estudo. E é por isso que você precisa se matricular no Rema para estudar sobre justiça. Porque quando você estuda, vai aumentar o conhecimento e você vai desfrutar de muito mais bênção. Amém? Amém. Justiça não aumenta. Paulo está falando que os que receberam a abundância da graça e da justiça reinarão em vida. Justiça é uma dádiva. No dia em que você confessou a Cristo, você foi justificado e a Bíblia diz que você já é convidado a uma comunhão com Deus. Paulo disse, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. Todo dia, irmãos, Deus te convida a uma comunhão.
Através da oração, através da leitura da palavra, através de tua vida, da tua consagração, do teu louvor. Todo dia somos convidados por Deus a uma comunhão com Ele. Por quê? Porque somos justiça de Deus. Fomos justificados em Cristo Jesus. E Paulo está falando sobre isso. A couraça da justiça é um ensino sobre justiça. Então, um crente que entende sobre justiça, ele está pegando um aspecto da armadura e está se revestindo dessa armadura. Posso ter um amém? Amém. A palavra diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O único homem que não conheceu o pecado aqui na terra foi Jesus. Mas Deus fez cair sobre ele o pecado da humanidade. Para quê? Para quando estivermos nele, você está em Cristo? Então você já foi feito a justiça de Deus. Você já foi justificado. Amém? Voltemos a Efésios. Vestido-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho de quê, irmãos? Diga evangelho da paz. Eu sempre esqueço, eu não sei se foi T.L. Osborne ou foi o irmão Reagan. Foi um dos dois que falou essa verdade. O motivo de algumas pessoas não andarem mais com a alegria de Cristo, a alegria no coração, é porque se esqueceram de compartilhar com o perdido a alegria do novo nascimento. Eu te desafio essa semana, evangeliza alguém, fala do amor de Cristo e você mesmo vai ser alcançado. Você vai sair de lá alegre e contente. Por quê? Porque a primeira pessoa a te ouvir é você. O evangelho da paz. O motivo de alguns cristãos chegarem na igreja cabisbaixo, derrotado, como diz no Nordeste, com a cara comprida de jumento, é porque se esqueceram de compartilhar as boas novas de salvação com o perdido. E eu quero te estimular isso nessa semana. Chega para uma pessoa, pede uma direção a Deus, o Espírito Santo vai te guiar para começar um diálogo e evangelizar. E começar a falar de Cristo. Você vai sair de lá jubiloso, radiante de alegria. Por quê? Porque você falou do amor de servir a Deus, de ter Cristo no coração. Amém. Estão comigo? Amém. Verso 16. Embraçando sempre o escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quantos dardos? Eu lembro que novo convertido, eu gostava de ir a algumas vigílias. E, de fato, eu só ia para uma vigília se um vaso revelado fosse. Eu perguntava, o irmão fulano de tal vai? Não, vai não, então não vou. O irmão fulano de tal vai? Vai, então vou porque vai ter recado. Meu intuito na vigília não era nem buscar a Deus, era buscar profecia. Paulo disse, quando eu era menino, pensava como menino, me comportava como menino. Depois que eu cresci, deixei as coisas próprias de menino. Irmãos, eu não estou dizendo que é errado ter profecia. Eu estou dizendo que o intuito de a gente ir para a vigília é buscar a Deus. Se tiver uma profecia, é um bônus, é um plus, é algo mais. Posso ter um amém? Amém. O intuito da vigília é a consagração a Deus. E pode ser em um ambiente propício para que tenha profecia. Mas eu só ia se fulano de tal fosse. Eu lembro certa vez, depois dele orar praticamente por todas as pessoas, ele sentou sentindo uma dor. Ai, ai, pessoal, olha aqui por mim, olha aqui por mim. O que foi que aconteceu? Foi atingido por uma seta do maligno. Irmãos, se ele foi atingido por uma seta do maligno é porque ele não estava com o escudo da fé. Porque Paulo disse que o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. O que é isso? Irmãos, o diabo vai falar palavras inflamadas de dúvida, de descrença. Você deve levantar a palavra de Deus como um escudo. É isso que Paulo está falando. Vai terminar o culto, você vai comer algo, vai jantar, depois vai chegar em casa e ligar a televisão e vai assistir alguma revista eletrônica. O repórter começa dizendo, boa noite. E aí passa a noite inteira dando notícia ruim. É ou não é? Fala sobre crise, fala sobre desemprego, que no Brasil são 14 milhões de desempregados. O diabo vai querer usar aquelas notícias para trazer incredulidade ao teu coração. Vai querer falar aquelas notícias e vai querer jogar uma seta inflamada de dúvida. E você tem que levantar o escudo da fé. Amém. Estão comigo? Amém. É isso. O diabo vai falar. Ele vai usar aquelas informações. Ele vai dizer, é bem provável que você perca o emprego. Satanás,
Deus é poderoso para me preservar. A porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. A gente, irmãos, tem que confessar a palavra. Aquilo que eu comecei a falar no começo da ministração. Quando eu decidi consagrar minha vida a Deus, irmãos, tinha dia que minha mente era bombardeada com tentações, com pensamentos. Para cada tentação eu confessava a palavra. E isso durou 30 dias. 30 dias eu percebendo uma oposição. E eu confessando a palavra, e confessando a palavra, e confessando, e confessando. O diabo falava, você vai ficar louco desse jeito. Eu confessava a palavra. Deus é poderoso para me preservar. Depois de 30 dias eu lembro, lá em Fortaleza meu pai tem um mercadinho, eu estava entre as prateleiras, vendo vidro de maionese, ketchup, confessando a palavra e orando em línguas e confessando e orando, de repente aquela oposição saiu. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Veio um sorriso de Gênesis Apocalipse. Se cumpriu o que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tempos depois, meses depois, chegou o mesmo tentador. Só que agora não demorou 30 dias. 7 dias confessando a palavra foi suficiente para pôr em fuga o tentador. Tempos depois, chegou de novo o tentador. Só que agora não demorou 7 dias. Um dia confessando a palavra foi suficiente para pôr em fuga o tentador. Houve um crescimento espiritual. Posso ter um amém? Amém. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que toda e qualquer circunstância, toda e qualquer tribulação, pressão que venha contra a tua vida, você deve e pode se posicionar em Deus e perseverar firme na palavra de Deus. Paulo disse, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, irmãos, é um poder disponível para manifestar as bênçãos de Deus. Amém? Diga fé. É um princípio que agrada a Deus. De fato, andar pela fé, Deus sempre idealizou e desejou com que nós andássemos pela fé. E o que é andar pela fé? É andar com uma vida baseada na palavra, dando à palavra de Deus primazia. Se a palavra de Deus diz isso, eu vou agir nessa palavra. Irmãos, andar pela fé é nos posicionarmos na palavra. E basta a pessoa ficar firme. De fato, os textos de Tiago, Pedro e Efésios, Paulo e esses homens de Deus falaram para ficarmos firmes. É só nos posicionarmos. É como a escada rolante do shopping. Você fica lá e a escada vai subindo e te coloca lá em cima. A mesma coisa. Você fica na palavra, ela vai te colocar na bênção. Estão comigo? Amém. Diga fé. Existe um aspecto da fé, irmãos. A fé, ela tem uma imaginação positiva. O exemplo de fé é Abraão. Só que a Bíblia diz que quando Deus pediu Isaque, o seu filho Abraão, em figura o sacrificou e o recobrou dos mortos. Como assim? Abraão usou sua mente para a sua imaginação para o lado positivo. Abraão imaginou, peraí, eu vou sacrificar o menino, quem pediu o sacrifício foi Deus, Todo-Poderoso, Deus vai ressuscitar e tudo vai voltar ao normal. Estão comigo? Só que algumas pessoas estão usando a sua mente para o lado negativo. Eu lembro de um cristão que foi fazer um exame e, segundo o que o exame constava, ele estava doente, tinha uma doença. E aí ele já se imaginou dentro do caixão e os amigos tomando café e comendo bolacha no velório dele. Está errado! Eu tenho que usar a minha imaginação para me ver participando da bênção. Estão comigo? De fato, irmão, se eu estou crendo, se eu fiz a oração da fé, eu tenho que me visualizar participando da bênção. Eu tenho que criar a expectativa de desfrutar aquilo pelo qual eu orei. Se eu não estou alimentando essa expectativa, se eu não estou confessando, realmente não houve fé. Porque andar pela fé, ou o escudo da fé, viver a vida de fé, irmãos, implica nisso. Gerar uma expectativa positiva. Você está com a expectativa do começo do rema? Sim ou não? Você está com a expectativa para aquilo que Deus tem proposto para ti nesses próximos dias? Sim ou não? Irmãos, o ano não terminou ainda. E Deus é poderoso para ter surpresas positivas para nós. Estão comigo? A fé é isso. Se eu orei, eu alimento a expectativa. Eu orei, já recebi e eu vou ver. Porque vai se manifestar. Aleluia. Diga escudo da fé.
Andar pela fé, irmãos. Quando a Bíblia fala sobre fé, fé e confissão são parceiras, são amigas. A nossa fé nunca está além de nossa confissão. Pelo contrário, eu só confesso o que eu estou crendo no coração. Se eu não estou confessando, não estou crendo. Se eu confesso, é porque creio. É um dos termômetros. De fato, tem até duas passagens na Bíblia. Tem uma passagem que Jesus Cristo está pregando a palavra, de repente trazem um paralítico, 4 amigos descobrem o telhado no ponto correspondente, a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, no plural. Jesus viu a fé. E outro texto é Atos capítulo 14, quando Paulo estava pregando a palavra, viu um homem enfermo, e aí a Bíblia diz que Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado. É possível ver fé? Sim ou não? Claro que é. Quem anda pela fé tem um nome escrito na testa, fé. Não, quem anda pela fé vai ter um comportamento correspondente. Se é possível ver a fé, é também possível ver a incredulidade, a dúvida. Por quê? Porque os lábios vão denunciar. Irmãos, quem anda pela fé vai ter um comportamento específico. Quem anda duvidoso vai ter também um comportamento específico. Quem anda pela fé, anda confessando a palavra a despeito das circunstâncias. Amém? Amém. E não pense, irmãos, que as mesmas circunstâncias que acontecem no Sudeste, no Sul, no Nordeste são semelhantes. São desafios que podem vir a todos nós. A questão não é o problema, é como a gente reage diante de cada adversidade. Diga, eu ando pela fé. Diga, só vai melhorar. Eu fico triste, irmãos, quando algumas pessoas só veem as coisas negativas. Bota catinga em tudo. Só vê o lado negativo. Fica até chateado. Por que você fala que só vai melhorar, quando a Bíblia diz que só vai piorar? Irmãos, para a vida do mundo só vai piorar. Mas daqueles que servem a Deus só vai melhorar. Paulo disse, ainda que meu homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renove de dia em dia. Paulo ainda diz, está escrito em Provérbios, que a vida do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então, para nós só vai melhorar. Agora, para o mundo só vai piorar. É um fato. Estão comigo? Só vai melhorar para nós. Agora, é preciso a gente continuar andando pela fé. Diga, andar pela fé. Fé é um poder invisível que manifesta as bênçãos de Deus. Quem aqui mora em uma casa que tem um portão elétrico, um controle remoto? Pronto, Anderson. Anderson, se eu te perguntar, quando você aperta o controle remoto, você vê aquela frequência de 33 MHz saindo e alcançando lá a placa e acionando a força motriz do motor para abrir o portão? Ninguém vê. Só sabe que funciona, sim ou não? Eu não preciso ver aquele raiozinho saindo do controle, emitindo uma frequência AM ou FM para o receptor. Não, eu preciso só aprender onde é que eu aperto. Aqui? Então pronto, eu aperto. A mesma coisa é a fé. Eu não tenho que estar vendo, rapaz, como é que funciona. A Bíblia diz que quem anda pela fé vai desfrutar das bênçãos. Então eu vou andar pela fé. Eu não quero ver como é que é. Eu quero, mas me mostra no mundo espiritual. Não é assim. É aquela mesma história. Eu lembro que quando criança, meu pai, por ter mercadinho, às vezes eu brincando no quintal, brincando com os carrinhos, com as plantas lá, chegava meu pai, cavava o chão, pegava uma madeira, cavava e colocava um negócio. Depois foi que eu descobri que era milho. Eu continuava brincando, passava um dia, outro dia, uma semana e outro, de repente vi a plantinha. Nasceu. Aí nascia 1, 2, 3 pés de milho. Depois, cada pé dava 3, 4 espigas. É um princípio. Eu não fiquei abrindo a terra para ver se estava nascendo e fechando. Não, eu sabia de uma coisa, eu aprendi uma coisa. Se plantou, vai nascer. É um princípio. Amém? É o princípio da fé. Estão comigo? Agora deixa eu te falar uma coisa, irmãos, que do mesmo jeito que a gente liga a bênção de Deus por uma confissão, a gente pode desligar também com uma confissão. A confissão positiva liga as bênçãos, a confissão negativa desliga as bênçãos. A pessoa vem para o culto na igreja, faz uma oração, Pai, eu te dou graças no nome de Jesus Cristo, porque a porta foi aberta, Pai, eu te agradeço por isso, eu te agradeço por aquilo, pronto. Aí está convicto. Vai, janta, de repente começa a ouvir a notícia, aí começa a ouvir problema, dificuldade, circunstância, no mundo está assim desse jeito. Aí a pessoa, meu Deus, mas será que eu vou ser abençoado? Mas será que vai manifestar? Pelo amor de Deus, não faça isso não. Não use a sua boca para lhe prejudicar.
use a sua boca para lhe abençoar. Porque do mesmo jeito que a gente liga com uma oração, com uma confissão, a gente pode desligar a bênção de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Use a tua língua para determinar o teu futuro. Eu lembro que lá em Fortaleza, na Companhia Docas, perto no Porto do Mucuripe, aquele navio, o porta-aviões São Paulo chegou. É imenso. Você já viu o porta-aviões São Paulo? Ele atraca aqui em Rio São Paulo. Aí eu fui ver, mais ou menos uns 2 quarteirões de extensão, né? Qual a tripulação daquele porta-aviões? É grande, é grande. Se você ver, se perde de vista. Mas é impressionante, por maior que seja, aquele navio é governado por um pequeno leme. O leme, em comparação ao navio, é bem pequeno. Sim ou não? Tiago fala que os navios são governados por um pequeno leme. Basta o timoneiro girar e o leme dá o giro e o navio vai. A minha e a tua vida são guiadas, governadas por um pequeno órgão, a nossa língua, a nossa confissão. Se a gente for ver, nossa língua em relação ao resto dos órgãos é pequena, mas vai apontar, vai mostrar o nosso futuro. Porque se eu estou com uma confissão positiva, o meu futuro será um futuro de sucesso. Agora, se eu só estou reclamando, é como minha mãe falava uma expressão, como cachorro com bicheira, só lambendo a ferida. Aquela pessoa que só vive se lambendo as feridas, não dá certo, não consigo, parece que tem uma coisa na minha vida. A coisa que tem na vida é que precisa fazer o rema. Amém? Irmãos, do mesmo jeito que um navio é guiado por um leme, um pequeno leme, nossa vida é guiada pela nossa confissão, por aquilo que sai de nossa língua. Estão comigo? Amém. Tiago disse, todo tipo de animal se doma. Toda fera mais bruta que for, se doma. Agora, um homem que consegue domar sua língua, ele vai colher muitas coisas boas. E é isso que a gente precisa fazer, continuar fazendo. A nossa confissão. O pastor Bud, eu lembro de uma mensagem do pastor Bud, que ele falava que para algumas pessoas tem que colocar aquele estribo e um anjo puxar quando for falar alguma heresia ou falar incredulidade. Mas diga, eu confesso a fé. Estou finalizando. Amém? Você sabe que quando o pregador fala isso tem mais 45 minutos. Aleluia. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Diga salvação. Diga salvação. Terminando o culto, você vai descer, vai encontrar algumas pessoas passando por aqui na rua. Talvez você encontre alguém com a Bíblia. Pergunte a ela, você é crente? Muitos vão dizer, sou crente. Você é salvo? Sou salvo pelo sangue de Jesus. Salvo de quê? De que nós fomos salvos? Que salvação é essa? A salvação que a Bíblia garante não é somente escapar do inferno. Graças a Deus, porque as labaredas do inferno não vão nem lamber nossas pernas. Amém? Mas a salvação que Cristo providenciou diz respeito a uma vida suprida, guardada, protegida, assistida por Deus aqui na terra. Eu tenho uma Bíblia, aquela Bíblia de Scofield, tem uma nota de rodapé, eu gosto mais do que fala em Romanos 1,16. Paulo disse, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Aí quando eu olho no rodapé tem lá, salvação, no grego, no hebraico, é a grande palavra inclusiva que reúne em si todos os processos e atos redentivos de Deus, tais como justiça, provisão, proteção, crescimento. Salvação é uma das grandes palavras do Novo Testamento. Quando Paulo diz o capacete da salvação, Paulo está dizendo, compreenda a salvação que Cristo disponibilizou para nós. E essa salvação é muito mais do que deixar de ir para o inferno. É viver uma vida abençoada aqui na terra. Amém? Amém. Só para te ilustrar essa salvação. Em Marcos capítulo 5, mostra aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, tendo ouvido a fama de Jesus, que por sinal era uma boa fama, veio por trás dele perante a multidão, trocou-lhe as vestes. Por quê? Porque dizia, se tão somente tocar as vestes, ficarei curada. Tocou, Jesus percebeu que dele saiu o poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? A mulher se prostra, se ajoelha e declara toda a verdade. Aí no verso 34 diz, filha, a tua fé te salvou. Tua fé fez o quê?
Mas espera aí, a mulher estava 12 anos enferma, ela precisava era de cura e não de salvação. Jesus sabia o que estava falando? Claro. Quando Jesus disse a tua fé te salvou, Jesus sabia muito bem que cura, assim como outras bênçãos, tudo está dentro do pacote de salvação. Quando alguém recebe cura, faz parte da salvação. Quando alguém recebe provisão, faz parte da salvação. Quando alguém recebe proteção, faz parte da salvação. As bênçãos que nós vamos receber da parte de Deus, está tudo no pacote de salvação. E Paulo fala, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê, irmãos? Vamos rapidamente abrir em Mateus capítulo 4. Aleluia. Marca Efésios e abre em Mateus capítulo 4. Eu estou finalizando. Versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o que, irmãos? Então o tentador aproximou-se e lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Quem foi que respondeu? Quem foi que confessou a palavra? Pronto. Eu quero só mostrar isso. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando está em nossos corações e quando sai de nossos lábios, é como uma espada. É isso que Paulo está falando. E a responsabilidade de confessar a palavra de Deus nos lábios de Jesus não foi do Espírito Santo, foi dele mesmo. E eu quero que você entenda outro princípio. Se o diabo não resistiu à palavra poderosa de Deus nos lábios de Jesus, o diabo também não vai resistir à mesma palavra de Deus em teus lábios. Amém? Para cada área de tentação, Jesus confessou a palavra. Jesus confessou a palavra. E é assim que vai acontecer conosco. Vai vir tentações, pressões, o diabo vai querer nos desestimular, o diabo vai querer trazer distrações, mas a gente vai confessar a palavra. Diga a palavra. Vai vir uma circunstância, a palavra. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente nem se dá conta, mas pensamentos de dúvida, de incredulidade sobre o futuro. Quantas vezes não vinha pensamento sobre o futuro? Marcelo, tu vai... Olha, esse negócio de estudar a palavra, isso não tem futuro não, rapaz. Eu confessava a palavra. De fato, hoje eu sou o que eu confessei ontem. Seria amanhã o que eu tenho confessado hoje. O que você quer amanhã para você? Um futuro brilhante? Você quer um futuro de sucesso? Você quer um futuro de paz, de alegria, tranquilidade? Então começa a confessar agora e persevera nessa confissão. Amém? Porque vamos colher. Eu sempre confessei isso. Eu vou me casar com uma mulher cheia do Espírito que vai me ajudar. Eu vou ser frutífera no ministério. Eu vou fazer a obra a despeito do que aconteça. E persevere nessa confissão. Circunstâncias vêm, problemas vêm, obstáculo vem, dá vontade de não confessar, a gente chora, às vezes fica triste, mas a gente se levanta para confessar a palavra. Estão comigo? Ora, se confessando a palavra vem pressão, quanto mais se não confessar, misericórdia. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero finalizar com a oração no Espírito. Existem dois aspectos que nós, como cristãos, não podemos negligenciar e devemos andar equilibrados. Paulo disse em Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Diga a palavra. E ainda Paulo disse em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. São duas medidas distintas. Irmãos, eu tenho percebido isso. Crescimento espiritual a gente experimenta quando Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Quem é que dá o crescimento? Diga Deus. Mas para que Deus possa dar crescimento é preciso de dois ingredientes, a palavra e a oração.
Uma vida cheia da palavra e uma vida cheia do Espírito, oração em línguas e oração com entendimento, são os ingredientes para o crescimento espiritual. Do mesmo jeito, quem aqui dormiu como criança e acordou como adulto? Não, o crescimento natural não é instantâneo, também o crescimento espiritual, mas perseverando na prática da palavra, você tem percebido um crescimento espiritual. Quando a gente olha para trás, a gente percebe, eu cresci espiritualmente. E é bom demais saber disso. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente cresce, mais a gente vai vencer circunstâncias com dificuldade. Eu tenho percebido isso na vida de Emanuel. Ele, quando tinha 1 ano, ele tinha uma dificuldade muito grande para subir, para passar um obstáculo, subir um degrau. Hoje está completando 2 anos e 8 meses. Ele tira de letra os obstáculos. A mesma coisa. Espiritualmente, quando a gente era criança, tinha dificuldades que a gente demorava, ficava lá atolado, preso. À medida que a gente vai crescendo, as mesmas circunstâncias que apareceram no começo e aparecem agora, a gente tira de letra. Por quê? Diga, eu estou crescendo. E agradeça a Deus, irmãos, porque você tem oportunidade de ser alimentado, ser instruído na palavra. Estão comigo? Você foi abençoado? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te dou graças, porque a tua palavra foi ministrada. E eu sei que o teu Espírito é poderoso para trazer a convicção necessária, Pai, para que cada um de nós possamos praticar a tua palavra e colher os benefícios. Eu oro por essa semana que está vindo para esses irmãos. Eu oro por tua provisão na vida deles, Pai. Sim, notícias boas, boas notícias chegando para a vida de cada um aqui, no nome de Jesus. Eu te dou graças, Pai, pelo crescimento dessa igreja, pelo crescimento dessa obra. Eu te dou graças, Pai, por cada pessoa aqui sendo participante no crescimento dessa obra, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu vim para cá, para o Rio, para dar uma aula lá em Campo Grande e depois em Guaratinguetá. E antes de tudo eu ministrei aqui, não foi, pastor? Eu tinha tido uma nota no meu coração sobre essa obra, sobre essa igreja. E eu estava guardado, né? Estava guardado no meu coração. Eu tenho uma nota sobre o crescimento dessa igreja, irmãos. Às vezes o diabo te convida a raciocinar. Mas como é que pode? Como é que pode? O estado do Rio tá falido. Como é que pode? As circunstâncias não estão favoráveis, irmãos. Deus é poderoso, o poder de Deus é pleno para manifestar o sobrenatural. Amém. Não limite a Deus pela condição desse estado, não limite a Deus pela tua condição. Existe um crescimento proposto por Deus para essa obra. Estão comigo? Você sabia que nem todo local é igual um ao outro? Cada local tem os seus obstáculos, tem as suas dificuldades. O próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu isso. Jesus disse, ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse operado os sinais que em ti se operaram, há muito teriam se arrependido. O próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu que em alguns locais existem obstáculos, existem circunstâncias mais difíceis do que outras. Mas o que eu quero que você entenda é, a perseverança vai fazer com que o reino avance e as pessoas sejam alcançadas. Eu vejo uma multidão aqui. Irmãos, existem inúmeras famílias que estão sendo destruídas pelo diabo. Inúmeras famílias que estão divididas, filhos nas drogas, na criminalidade. Mas eu sei que essa palavra vai tocar nesses corações. Eu vejo como Davi, quando ele estava fugindo, e aquelas pessoas que eles pastoreou foram os valentes de Davi. Muitas pessoas vão chegar destruídas completamente pelo diabo. Vão ser pastoreadas, vão ser alimentadas e serão gratas e vão fazer essa obra crescer. Amém. Eu sei que você é uma dessas pessoas. Eu quero que você entenda, irmãos, é que não limite o poder de Deus pela condição natural. Não limite. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto você pede ou pensa. O pastor falou esse texto. Você crê nisso? Amém. Agora existe a tua parte. Por mais que venha uma palavra, por mais que você tenha uma direção, por mais que o pastor tenha uma nota no coração, irmãos, as bênçãos de Deus não vão cair como mangas maduras. Estão comigo? Se um só fizer, fica pesado. Mas se o corpo inteiro fizer, vai ficar leve. E rapidamente chega. Vocês têm um objetivo, irmãos. O objetivo é cumprir o propósito que Deus colocou no coração desse homem. Estão comigo? Eu estou finalizando. Estou finalizando.
Pode ter certeza, irmãos, a partir do momento em que você se interessa em fazer a obra de Deus, Deus se interessa por você e pelos seus. Existe uma parceria, sim ou não? Eu vou citar só esse exemplo. A Bíblia fala sobre Raabe, uma ex-prostituta que acolheu em paz os espias. E o que aconteceu? A Bíblia diz porque ela fez a vontade de Deus, no dia da destruição, ela e sua família foram preservados, poupados. Por quê? Porque se eu e você estamos interessados em cuidar do povo de Deus, Deus vai se interessar de cuidar dos nossos, dos teus também. Amém? Amém. Você foi abençoado? Amém. Persevera, investe nessa obra, seja fiel com os teus dízimos e ofertas. Amém? Amém? A Bíblia diz que ele morreu por todos. Diga, ele morreu por mim. Paulo disse, ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Eu e você temos que viver para Jesus. Jesus, como Senhor, tem todo o direito de falar para você o que você tem que fazer com a sua vida ou com o seu dinheiro, porque Ele é Senhor. Sim ou não? Eu não quero ouvir Jesus. Então, será que Ele é o nosso Senhor? Diga, Ele é o meu Senhor. Glória a Deus. Pastor? Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Amém. Diga, eu sou abençoado. Não, fala você. Você fala melhor que eu. Pessoal, eu disponibilizei ali atrás algumas mensagens em MP3. Cada CD desse aqui tem uma série de estudos. São 5 mensagens. Isso que eu falei está aqui nesse CD, em meu nome. Eu falo sobre a autoridade. A origem dos problemas, o poder da ressurreição, o triunfo de Cristo, exercendo a autoridade e a armadura de Deus. O que eu ministrei está aqui na armadura de Deus. Só que são 5 mensagens. Cada mensagem, mais ou menos, 45 a 50 minutos. Você pode adquirir no cartão de débito, crédito ou em dinheiro. Eu falo também sobre fé, são 5 mensagens. Sobre cura, são 5 mensagens. O perigo do falso ensino, 5 mensagens. Nova criação, também são 5 mensagens. E tem também eclésia. Amém? Se você estiver interessado, eu dou mais explicações lá atrás. Amém? Pastor Márcio, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou grato demais por fazer parte desse crescimento. Eu propus no meu coração, irmãos, visitar igrejas que normalmente outros ministros não visitam, que ficam distantes, porque existe uma rota de ministros, não é verdade? Tanto é que eu tenho, por exemplo, eu fui em Redenção, no Pará, quase ninguém vai lá, com exceção agora que começou o Rema. Fui também lá em Manaus, né? E a cidadezinha pequena, tem um verbo da vida, pronto. Paulo não disse que ia para onde não tinha igreja? Eu vou para onde começou e não tem quase ninguém. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Vamos junto. Glória a Deus. Você pode honrar a vida dele? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te pedir uma coisa. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem alguma enfermidade, alguma doença ou alguma dor, você entrou aqui se sentindo adoecido, eu quero que você coloque a mão sobre a parte do seu corpo que você está sentindo enferma, você está com alguma dor, ou sobre o seu coração, e eu quero que os outros, que eu estou 100%, você estivesse orando no Espírito Santo, orando em outras línguas. Mas se você entrou aqui com alguma doença, né, o pessoal da internet também, se está assistindo a gente, está com alguma enfermidade, doença, dor, nós vamos orar, expressar a nossa gratidão ao Senhor e exercer a autoridade do nome de Jesus, e doença, enfermidade ou dor vai embora em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu creio de todo o meu coração que a palavra foi enviada e há cura na palavra. Você ouviu sobre salvação e ouviu que cura está dentro do pacote de salvação. Então a palavra foi enviada. A palavra prospera naquilo que ela é designada. A palavra nessa área de cura está prosperando já na sua vida. Você só precisa ser grato. Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome. Sua palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus e que pelas pisaduras, feridas, chagas de Jesus, nós já fomos sarados. Nós te damos graças, Pai, porque o Espírito de vida, o Espírito de ressurreição, ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O poder de Deus, o Espírito Santo, tirou Jesus da morte. E esse mesmo Espírito habita em nós e vivifica o nosso corpo mortal. Pai, eu te dou graças, porque o Espírito de ressurreição, o Espírito de vida, está transferindo vida para cada célula do nosso corpo. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, doença e dor. Não importa
o tamanho da dor, não importa o nome da doença ou da enfermidade, o nome de Jesus é sobre todo nome. Eu repreendo essa enfermidade agora em nome de Jesus, essa doença, essa dor, essa alergia, essa infecção, em nome de Jesus. Receba a sua cura agora em nome de Jesus. Seja curado do topo da cabeça, a planta dos pés, cura divina, saúde divina sobre você que está em casa, seja curado em nome de Jesus. Aleluia! Toda dor indo embora, toda enfermidade indo embora, não mais no seu corpo. Não mais no seu corpo, vida se levantando dentro de você, vigor se levantando dentro de você, força, energia se levantando dentro de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos creem? Diga, eu sou curado. Aleluia, glória a Deus. Senta um pouquinho. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Sabe, deixa eu lhe dizer, sintoma de enfermidade não vai parar você. Amém. Tem uma passagem em Filipenses, no capítulo 4, se você puder abrir sua Bíblia comigo, Filipenses, capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses. Você sabe, a gente está em 2019 começando o rema aqui na igreja, e você sabe que a nossa visão, a gente tem uma palavra e recebemos mais uma palavra hoje sobre crescimento, e a gente crê mesmo no crescimento dessa obra, dessa igreja local. A gente não está aqui sem propósito, mas a gente tem uma visão também para o corpo de Cristo na Baixada Fluminense. E o rema faz parte dessa visão, de alcançar o corpo de Cristo, de equipar o corpo de Cristo, de levar essa palavra que tanto tem nos abençoado até a outras pessoas, porque a gente acredita que há um grande avivamento vindo para a Baixada Fluminense, e a gente não vai fazer tudo sozinho, amém? A gente quer que essa palavra chegue nos mais diversos lugares e vai acontecer dessa forma. E a gente tem também, mesmo antes de começar o rema, tido a oportunidade de trazer ministros, homens e mulheres de Deus, que têm compartilhado essa palavra, e através da internet, do nosso canal no YouTube, no Facebook, pessoas têm sido alcançadas, pessoas de outros países têm falado com a gente, colocam comentários lá. Eu estou recebendo aqui de Luanda, em Angola, em vários cantos aí do Brasil, pessoas têm sido abençoadas. Eu só quero dar uma palavra para você. A gente não tem esse canal no YouTube, nem no Facebook, para que os crentes da igreja fiquem em casa no domingo à noite assistindo o culto, comendo pipoca. Não é para isso. É para alcançar aqueles que não podem vir. É para alcançar aqueles que estão longe. Não é para alcançar crente frouxo, vagabundo, que não gosta de vir congregar. Não é para isso, não. Amém? Isso é uma palavra pastoral. Então, guarda essa palavra. A gente tá alcançando pessoas, mas a gente tem que estar aqui. O que a gente recebe aqui, a gente não recebe em casa. Aqueles que não podem vir, sim, recebem. Mas aqueles que podem vir, tem que receber aqui, tem que estar congregado, tem que estar colado um no outro e recebendo do Senhor. Mas sabe, a gente deseja que essa palavra que alcançou a gente alcance outras pessoas. E nós vamos dizimar e ofertar agora. E eu tenho dito que a maior obra social que se pode fazer, que existe em toda a história da humanidade, é a obra social que é feita na igreja local. Eu sei que a gente pode investir, a gente deve mesmo investir em vários projetos sociais, e a gente vai ter projetos sociais aqui, a gente está crendo para um abrigo para criança, e a gente vai fazer muita coisa, e vamos ajudar muitos outros que estão fazendo muitas coisas por aí. Mas eu vou lhe dizer, gente, o lugar mais importante, ou o centro de recuperação de dependente químico mais importante que existe é a igreja local. Porque com a palavra que a gente tem recebido, a pessoa não vai nem chegar perto das drogas. A gente vai investir naqueles que estão trabalhando com aqueles que estão envolvidos com drogas. Mas a gente está fazendo um trabalho que pessoas que recebem essa palavra nunca vão tocar em maconha, nunca vão tocar em cocaína, em crack, porque tem a palavra, estão aprendendo o temor do Senhor. Então existe um lugar que a gente deve investir mesmo, que é a igreja local. Mas a gente, além de dar os nossos dízimos e nossas ofertas, hoje a gente vai investir e semear na vida do professor Marcelo. Porque, como ele disse aqui agora no finalzinho, ele tem ido em lugares que poucas pessoas têm ido. Sabe? E isso é extremamente importante. E essa é uma característica de grandes homens e mulheres de Deus. Eles não vão nos lugares para ficar famosos. Deus não tem nada contra a fama, você já viu, ele citou Marcos capítulo 5, a fama de Jesus. Jesus foi uma pessoa famosa, mas ele não veio à terra procurar fama. Amém.
mas grandes homens e mulheres de Deus, eles vão onde são guiados pelo Espírito Santo. E a gente tem que, de alguma maneira, estar envolvido para que essa direção do Espírito Santo possa ser cumprida, possa ser obedecida. Porque quando vem a direção do Espírito Santo, essa direção do Espírito Santo é para que nós, como igreja, façamos com que essa direção seja obedecida, como investindo. O Marcelo é aquele que vai nos lugares onde poucas pessoas têm ido ou no começo de obras. E nós somos aqueles que investem para que pessoas como o Marcelo vá nesses lugares pregar a palavra. Amém. Lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10, é uma passagem bem conhecida, eu quero ler com você, eu sei que você conhece bem o versículo 19, mas antes do versículo 19, tem 18 versículos aqui, muito interessante. A gente vai começar pelo versículo 10, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, diga uma vez mais, isso quer dizer que não foi a primeira vez, é pelo menos a segunda vez. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Diga oportunidade. Sabe, gente, momentos como esse são oportunidades divinas de semearmos, de participarmos da obra do Senhor, investindo financeiramente. O versículo 11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Sabe, gente, se associar na tribulação de um ministro não é passar o problema com ele, não. O ministro está sendo perseguido, o ministro está enfrentando problema, o ministro está com dificuldade de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, aí a gente vai e se envolve no problema e passa dificuldade junto. Não é isso que é se associar na tribulação. Se associar na tribulação é semear, é orar pela pessoa, é de alguma maneira ajudar a pessoa a sair daquele problema e cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. Isso é se associar na tribulação da pessoa. E a gente tem feito isso e vamos fazer isso essa noite também. Versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Diga, se associar. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo. E essa é a nossa visão. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Sabe, gente, todas as vezes que você estiver num lugar e tiver a oportunidade de semear, essa é uma oportunidade para ter o seu crédito aumentado. Parece que a gente está dando, né? Parece que a gente está saindo da vida da gente, mas não está saindo. O crédito está aumentando. Porque tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Amém. Então eu vou pedir para você ficar de pé. Só me ajude os diáconos, a diaconisa. O envelope, de qual cor vai ser para o dízimo e para a oferta? O envelope vermelho é para dízimos e ofertas, o envelope amarelo, você vai colocar uma oferta especial para o professor Marcelo Saraiva. Amém? Então, se você precisa do envelope, só fazer um sinal que a diaconisa vai levar para você. Nós temos a maquininha de débito lá atrás também, se você preferir fazer sua oferta e dízimo no débito, pode fazer. E se você também quiser fazer a sua oferta para o professor Marcelo no débito, é só avisar para a gente, ó, essa aqui é para o professor Marcelo, a gente vai fazer chegar até ele. Quero já aproveitar esse tempo que o envelope está sendo distribuído, agradecer a presença dos nossos visitantes e dizer para os nossos visitantes que o seu dízimo deve ser entregue na igreja que você congrega. Você pode ofertar à vontade, mas dízimo é para honrar a sua liderança e a igreja que você congrega. Aleluia. Glória a Deus. Estamos avançando, amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Se você já tiver com o seu envelope, levanta bem alto para fazer raiva no diabo. O diabo saber que a gente oferta mesmo, a gente oferta com força.
Pai, te damos graças, louvamos o teu nome. Obrigado, Pai, porque a sua palavra diz que com relação a esse princípio da semeadura e da colheita, nós não devemos nos enganar. Não há engano sobre esse princípio, Pai. Nós sabemos que tudo aquilo que semearmos também colheremos. Agora, Pai, nós entendemos também o princípio da proporção. Aquele que semeia pouco, pouco também colhe, mas o que semeia com fartura vai colher com abundância. Pai, obrigado por uma grande colheita, obrigado por uma colheita abundante, Pai. Essa nossa semente de fé é uma semente que estamos plantando com expectativa de colheita, mas também é uma expressão de generosidade e fruto dessa vida de prosperidade que estamos vivendo. Por isso somos gratos por essa oportunidade divina, pelo nosso crédito aumentando, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar e trazer sua semente de fé com alegria. Aleluia. Glórias a Deus. Se você já trouxe sua oferta, seu dízimo, senta um pouquinho, a gente já está quase terminando. Graça e paz, amados. Na verdade, o professor falou, e o Márcio também, sobre o Rema. Graças a Deus, o Rema chegou aqui na igreja, chegou na Baixada Fluminense, e como eu disse ontem na nossa aula demonstrativa, é o resultado da nossa confissão. Amém? Eu já estava até falando para o irmão lá embaixo, é uma conquista de todos nós. É, de fato, um presente do Senhor para nós, porque nós sabemos que estamos aqui como cooperadores dele, e nós queremos mesmo que essa palavra avance e alcance mais e mais pessoas. O Rema é a maior escola bíblica do mundo, temos mais de 50 mil alunos formados, e ela é interdenominacional, e o propósito do Rema é alcançar mesmo todo cristão maior de 16 anos. Então, você que tem 16 anos, ou conhece alguém que já tenha 16 anos, a exigência é que no início das aulas a pessoa já tenha 16 anos. Então, a partir de 16 anos, com idade ilimitada, você pode fazer o Rema e deve fazer o Rema. O Rema não é só para quem tem chamado nos 5 dons, não. O Rema é para você aprender a viver. Com o Rema você aprende quem você é, o que você pode, o que você tem em Cristo Jesus, e sua vida passa a ser um sucesso, porque exatamente o que você tem ouvido aqui na igreja, o que você ouviu ontem com o professor Marcelo Saraiva, o que você ouviu hoje é o que você vai ouvir no Rema, só que totalmente diferente, porque você vai estar dentro de sala de aula, segunda, quarta e sexta, 2 horas por dia, recebendo a palavra, aprendendo a palavra. Amém? Então é um sucesso. Como eu falei, nós já formamos mais de 50 mil alunos e temos um histórico positivo de todos esses alunos formados, irmãos. Não é uma escola que, uns gostam, outros não. O Rema é sucesso na vida de qualquer pessoa que faz. Então, nós temos 132 escolas agora em 2019, nós somos, graças a Deus, uma delas. Temos Remas, inclusive, nos presídios. Irmãos, então é um sucesso. O que essa palavra fez na minha vida e na vida de vários irmãos aqui da igreja que já são graduados, ela pode fazer na sua vida. Então, deseje o Rema, queira fazer o Rema. Não coloque obstáculos para você fazer o Rema. Deseje fazer o Rema e você vai fazer. Você vai ser testemunha para outros irmãos, que você vai ser testemunha fiel de que fez mudança na sua vida, porque nós temos a nossa vida transformada quando nós fazemos o Rema. Amém? E eu quero incentivar você a chamar pessoas, seus amigos, familiares, pessoas que você conhece, que desejam estudar a Bíblia. Tem muita gente que a gente conhece que deseja estudar a Bíblia. Então, oportunidade maravilhosa. Alguns irmãos daqui, a maioria, né, dos irmãos aqui da igreja já fizeram Rema em outras escolas, que são distantes daqui. Mas, irmãos, nós conhecemos pessoas que não têm condições de ir para longe e nem que estão dispostas a pagar esse preço, porque é um preço. Você, segunda, quarta e sexta, se deslocar para fazer o Rema. Agora o Rema está pertinho. Então, qualquer pessoa que você conheça da Baixada Fluminense pode ter acesso a nós. As matrículas já estão abertas. Até o dia 31 de dezembro. Tem um desconto de 20%. Então, irmãos, é bênção. É bom você... Quanto mais rápido você falar e as pessoas terem acesso e fazerem as suas matrículas, é melhor para diluir o pagamento, para não ficar pesado. Então, você pode levar esse panfletinho aqui, ó.
Aprenda a viver o que lê. Aqui diz o que é o Rema, como nasceu o Rema, como funciona o Rema, avaliação, duração do curso, as matérias. Então, tem as informações completas aqui. Você pode também perguntar às meninas ali atrás e nós vamos te dar todas as informações, valores, e vai ser um sucesso, amém? Vai ser um prazer ter você como aluno, vai ser um prazer receber as pessoas que você indicar, e pode ter certeza que você vai estar indicando uma obra excelente, amém? Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Então, não pense que, mas eu vou voltar para a sala de aula. Volte, você vai ser muito abençoado, amém? Então, fique de pé. Irmãos, olha, um aviso. Semana que vem, nós teremos o passeio da Geração Hope, né? Já é na próxima semana. Como nós temos anunciado aqui, esse passeio é para as famílias da igreja. E se você também quer levar uma família que não é da igreja, amém. É só você procurar a Márcia, que é a líder do Geração Hope, para pegar todos os detalhes. Eles estarão indo para Paquetá, passar o dia lá, vai ser excelente, junto com os pré-adolescentes, e vai ser um sucesso. A última vez que nós fizemos isso, nós fomos para uma trilha no Morro da Urca, e foi um sucesso. Levamos um grupo bom, e foi maravilhoso. Passamos um dia maravilhoso, e semana que vem vai ser a mesma coisa. E a Conferência de Mulheres do Rio de Janeiro também já está se aproximando. Você que está envolvida, gera expectativas, porque, de fato, você será surpreendida pelo Senhor, e todas as suas expectativas serão supridas, e muito além delas, amém? Vai ser um tempo maravilhoso também, já é no outro final de semana. Então, no próximo já é o passeio da Geração Hope, e no outro já é a conferência. Amém? Então, tá. E já adiantando para vocês, a próxima aula demonstrativa que nós teremos aqui será com a irmã Janaína Albuquerque. Então, você que conhece a Janaína, já vá borbulhando aí seu coração, porque ela estará aqui conosco e vai ser um sucesso. Amém? Ela vai dar aula demonstrativa do Rema e vai fazer um evento aqui na igreja sobre a rocha, que ela fez ano passado, e vai ser um sucesso. Amém? Em breve nós daremos a data. Amém? Então feche seus olhos para nós agradecermos. Pai, graças te damos por esse culto, Pai, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, Pai. Como nós amamos a tua palavra, Senhor. Ela é a nossa garantia de sucesso, Pai. Estamos com os nossos pés firmados na tua palavra, Senhor. E por isso, Pai, podemos nos alegrar, Senhor, sabendo que o futuro que nos aguarda é maravilhoso, Senhor. Obrigada, Senhor, por uma semana abençoada, Pai, de respostas, portas abertas, Senhor, cheia da manifestação do teu poder, do teu sobrenatural, Pai. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco, Pai. Te agradecemos porque voltaremos para os nossos lares agora, guardados por você, Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Então, dê um beijo em pelo menos 5.000 membros. Não esqueça de pegar o folhetim do Rema para você dar para quem você conhece. Amém?